Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Cidadania. O que é que trazemos hoje, Marta? Olha, hoje, como na aula anterior de Ciências acabámos assim um bocadinho à pressa, resolvemos trazer então novamente a síntese para rever então os conteúdos sobre os sistemas que tínhamos trabalhado nas aulas anteriores. Vamos começar então por fazer uma revisão sobre a aula anterior sobre o sistema excretor. Vamos então a isso, antes mesmo do desafio. Então, na aula anterior tínhamos falado sobre... Peço desculpa aqui que isto, entretanto... cá está. A primeira imagem que eu queria então mostrar. Esta foi falada na aula de Ciências. Eu tinha acabado por explicar então que a célula é a responsável pela parte celular, pelo metabolismo celular. E então necessita de quê? De nutrientes e de oxigênio para a sua atividade, para produzir energia. E vai libertar então produtos de excreção, produtos que depois, se ficarem em excesso no nosso organismo, necessitam de ser expelidos para o exterior. Como? Através do sistema excretor. Ou seja, através do sistema urinário, onde há a produção e eliminação através da urina, e a pele, onde há a produção e elimina o suor. Depois, os gases respiratórios. Neste caso, se a célula recebe oxigênio, vai produzir dióxido de carbono. E o dióxido de carbono vai ser eliminado pelo sistema respiratório. Para que isto tudo funcione, o sistema cardiovascular vai transportar os nutrientes, o oxigênio e os produtos de excreção. Pronto. Isto era que nós queríamos então que ficassem com esta ideia desta interligação de todos os sistemas aqui do nosso organismo. Todos não, porque ainda há outros, mas estes são aqueles que nós iremos falar. Portanto, as funções principais do sistema excretor são então a regulação do organismo, que permite manter constante a composição do sangue e a quantidade de água no organismo, com a produção de urina, e a manutenção da temperatura constante do corpo, com a produção de suor. Mais uma das situações que nós gostávamos que vocês também retessem e que são muito importantes, aliás, que são os cuidados a ter com os sistemas excretores. Ou seja, ingerir, para os dois, aqui tanto o sistema urinário como para a pele, ingerir água com frequência, nomeadamente a pele, utilizar protetor solar, e aqui deverá utilizar-se ao longo de todo o ano, apesar das pessoas acharem que é só na época do verão, mas não é bem assim, tem que se utilizar sempre, ou deveria utilizar sempre, e hidratar bem a pele. Não fumar, ter uma alimentação saudável, evitar reter, então, a urina na bexiga e ter uma boa higiene corporal. Vamos então passar, agora sim, para o desafio que tínhamos lançado na aula anterior, que era construírem um crucigrama utilizando as palavras, ou neste caso as palavras sistema excretor. E então, qual é que foi aqui a nossa sugestão? A nossa sugestão foi esta, mas como vocês poderão imaginar e com certeza, provavelmente terão inúmeras formas diferentes de ter feito então este crucigrama. Não tínhamos então aqui as definições e vocês podiam ter utilizado. Aqui o importante era utilizar palavras relacionadas com o sistema urinário e com a pele. Então, por exemplo, para o primeiro S, nós colocámos saúde. O I, infecção urinária. Aqui na segunda, suor. Mas reparem que o suor também podia ter sido utilizado na primeira. Portanto, aqui a ordem, e podiam ter posto, ter trocado aqui estas duas situações. Era indiferente. O T para transpiração. O E para a pele. E reparem que o primeiro E também podia ter ficado, o P do lado esquerdo e o resto do lado direito. Então, vocês podiam ter aqui utilizado as quadrículas da forma que melhor entendessem. O E, uma alimentação saudável, o A para a atividade física, depois o próximo E, que tem a ver com o sistema excretor, que é a segunda palavra, nós fomos buscar a uretra, o X para a bexiga, que é uma das vias urinárias, depois aqui o C, utilizámos o ácido úrico, porque é um dos produtos de excreção que, estando acumulado em excesso no nosso organismo, é prejudicial, o R para os rins, o E para a epiderme, que é constituinte da pele, a primeira camada da pele, o T, os ureteres, o O para a amónia e o R para os resíduos. Então, posto isto, como é que vamos então iniciar a aula de hoje? Quais são os temas que irão ser trabalhados? Então, os temas serão, vamos aqui utilizar, vai ser os tipos de reprodução, sexuada e assexuada, que têm a ver com os conteúdos de quinto ano, nomeadamente com os ciclos de vida dos animais. Iremos abordar de uma forma assim muito geral o sistema reprodutor humano,
adolescência, puberdade, que é a fase em que vocês neste momento estarão a passar, 5º e 6º ano, o que são caracteres sexuais primários, o que são caracteres sexuais secundários e quais são os cuidados que devemos ter para manter aqui o sistema de saúde, o sistema reprodutor saudável. Vamos começar então por ver um vídeo que nos introduz a parte do sistema da reprodução sexuada e assexuada nos animais. Portanto, conteúdos aqui de 5º ano de escolaridade, está bem? A reprodução dos animais pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, o novo ser é formado a partir de um só indivíduo ou parte dele, sem intervenção de células sexuais. Na reprodução sexuada, o novo ser é formado a partir da união de células sexuais diferentes. Quando se dá a união do espermatozoide, célula sexual masculina, com o oócito, célula sexual feminina, ocorre a fecundação, da qual resulta o ovo ou zigoto que vai originar o novo ser. A fecundação pode ser interna, se o macho deposita os espermatozoides no interior do corpo da fêmea, ou externa, quando ocorre fora do corpo da fêmea. Bom, então agora, com base no que vimos neste vídeo, vamos então ver aqui as diferenças entre reprodução sexuada e reprodução assexuada, os dois tipos de reprodução. Vamos começar então pela reprodução assexuada e nós trouxemos aqui um animal, a estrela do mar, que é aquele que mais facilmente vocês conseguem perceber como é que acontece a reprodução assexuada e que se há muitos de vocês já sabem que isto acontece assim. Então, primeira definição que temos é: na reprodução assexuada há a formação de descendentes a partir de um único progenitor, ou seja, é apenas necessário um único animal para dar origem a um outro animal semelhante a si. Portanto, não há intervenção de um macho e de uma fêmea, e os descendentes são cópias exatas do seu único progenitor. Portanto, como não há dois progenitores, não há aqui mistura, digamos assim, de características do macho e da fêmea, os descendentes vão ser exatamente iguais ao seu progenitor. Então vemos ali o caso da estrela do mar, que a estrela do mar é capaz de partir ali uma das suas perninhas, entre aspas, e então cada uma daquelas partes depois vai dar origem a um ser vivo, a um animal novo, que fica então o progenitor, volta a reconstituir-se, e depois temos então o restante, a outra parte, vai dar origem a uma estrela do mar exatamente igual, e temos então o descendente. Temos então um exemplo aqui de reprodução assexuada. Depois, outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada. O caso, por exemplo, dos tigres, o caso das rãs. O que é a reprodução? O caso do ser humano também, vamos falar já um bocadinho mais à frente. Estes animais todos, então, fazem reprodução sexuada. O que é isto da reprodução sexuada? É quando se formam novos descendentes a partir de duas células sexuais diferentes. Portanto, é necessária a intervenção de um macho e de uma fêmea, desculpem, andei demais, é necessária a intervenção de um macho e de uma fêmea, em que cada um contribui com uma célula sexual diferente. E da junção dessas duas células é que se vai dar origem a um novo ser. Um novo animal que se vai formar não vai ser exatamente igual nem a um progenitor nem ao outro, vai ser aqui um pouco da mistura dos dois. Então, na reprodução sexuada há fecundação, há aqui este processo que é o processo de fecundação, vamos ver também mais à frente o que é. Então, dentro da reprodução sexuada, a fecundação pode ser de dois tipos, tal como vimos no vídeo. Pode ser uma fecundação interna ou pode ser uma fecundação externa. E os nomes acabam por nos dizer logo, nos dizer tudo. A fecundação interna é quando a fecundação ocorre no interior do corpo da fêmea, ou seja, os espermatozoides são inseridos no interior do corpo da fêmea, onde vai ocorrer a fecundação, no interior do corpo da fêmea. Na fecundação externa, a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, no habitat. Portanto, o macho liberta os espermatozoides no habitat, nomeadamente na água, por exemplo, no caso das rãs, e é aí que vai ocorrer a fecundação, que é a união, vou já adiantando, que é a união das duas células sexuais, da célula sexual masculina com a célula sexual feminina. Vamos agora então sobre isto, sobre os tipos de reprodução que existem, que nós vimos agora, sexuada e assexuada, fazer aqui uns exercícios de escolha múltipla, digamos assim. Então diz, assinala a opção que complete corretamente a frase.
E depois temos, ocorre reprodução sexuada com fecundação interna, quando os gametas, e vou chamar a atenção que gametas são as células sexuais, espermatozoides para o masculino, os oócitos para as fêmeas. Então ocorre reprodução sexuada com fecundação interna, quando as células sexuais do macho são depositados junto da fêmea e unem-se aos gametas femininos no meio exterior. Do macho são introduzidos no corpo da fêmea, unindo-se aí aos gametas femininos. Os gametas do macho e da fêmea se unem no interior do meio aquático onde ambos vivem, ou quando os gametas do macho e da fêmea são lançados para o meio exterior e aí se unem. Então a opção correta é quando os gametas do macho são introduzidos no corpo da fêmea, unindo-se aí aos gametas femininos, fecundação interna. Segundo, mesma coisa, aqui vamos escolher qual é a opção correta. A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos dão origem a outros seres vivos com características semelhantes, assegurando a sua descendência. Os animais obtêm a energia essencial à vida dos descendentes. Os seres vivos dão origem a outros seres vivos diferentes, assegurando a sua ascendência. Ou os animais de sexos diferentes produzem crias, assegurando a continuidade dos descendentes. Então a reprodução é o processo pelo qual os seres vivos dão origem a outros com características semelhantes e asseguram assim a descendência. O terceiro exercício é a mesma coisa e pergunta: diz-se que a reprodução é sexuada quando intervém apenas um animal que origina outros iguais a si próprio, intervêm dois indivíduos de espécies diferentes, intervém um macho e uma fêmea resultando na produção de um gameta, ou intervém um macho e uma fêmea resultando na produção de um ou mais ovos. A hipótese correta é, já sabes qual é? É exatamente. A reprodução é sexuada quando intervém um macho e uma fêmea e resulta na produção de um ou mais ovos. E, por último, o exercício 4. Mais uma vez, completa corretamente a frase, ou a opção que completa corretamente a frase. Na reprodução assexuada, intervém apenas um animal que origina outros iguais a si próprio. Intervém dois animais que originam outros iguais. Intervém apenas um animal que origina outros diferentes de si próprio. Ou intervém um macho e uma fêmea que originam outros iguais. Na reprodução assexuada, a resposta é, já sabes qual é, não já? Intervém apenas um animal que origina outros iguais a si próprio. Muito bem, acertaste em todos? Estou certa que sim. Então agora vamos avançar e vamos ver então um vídeo sobre o ciclo de vida de um animal. Como é que é o ciclo de vida de um animal e quais são as etapas que ele compreende. Fica então atento ao vídeo que vamos passar. O ciclo de vida é a sequência de acontecimentos que ocorrem na vida de um ser vivo, desde que é concebido até produzir a sua própria descendência. É marcado por várias etapas. Nascimento. Pode realizar-se a partir do corpo da mãe, em mamíferos, ou a partir de um ovo que eclode nas aves e anfíbios e na maioria dos répteis, peixes e invertebrados. Crescimento. É o desenvolvimento do animal até atingir a sua maturidade sexual ou idade adulta. Para muitos invertebrados e anfíbios, é uma etapa de profundas transformações, as metamorfoses. Reprodução. Esta é a função em que seres vivos dão origem a novos indivíduos semelhantes. Com o nascimento da nova vida, fecha-se o ciclo e garante-se a continuidade da espécie. Para alguns animais, o ciclo demora poucas semanas. Para outros, pode durar centenas de anos. Apesar das diferenças, todo o animal acabará um dia por desaparecer. Alguns morrem logo após a reprodução, como certos peixes e insetos. Outros vivem muito tempo depois, podendo reproduzir-se várias vezes. Em síntese, o ciclo de vida é o conjunto de acontecimentos que ocorrem na vida de um ser vivo, desde que é concebido até produzir a sua própria descendência. É marcado pelo nascimento, a partir do corpo da mãe ou de um ovo, pelo crescimento, até à idade adulta, e pela reprodução, da qual resultam novos indivíduos. Apesar do animal um dia vir a desaparecer, a continuidade da espécie é garantida pelo ciclo de vida. Pronto. Ora bem, então este vídeo explicou muito bem quais são as etapas de um ciclo de vida do animal
E o que é que se pretende com este ciclo de vida? Ou seja, é perpetuar então uma descendência fértil. E constitui aqui várias etapas. Obviamente, o resumo que nós trazemos é o resumo que foi apresentado no final do vídeo. E esse resumo aborda então aqui a fase do nascimento, ou seja, que há a reprodução e há o nascimento de um novo ser. Esse vai então desenvolver-se, vai acabar por crescer, desenvolver-se, é um crescimento que sofre várias etapas e que culmina então numa nova reprodução para garantir então uma descendência fértil para que o ciclo se torne a repetir e para não levar à extinção, obviamente, das espécies. E obviamente que apesar de culminar com a morte do ser vivo, esse ciclo fica garantido desde que haja então essa descendência. Posto a parte aqui do ciclo de vida do animal, vamos apenas fazer aqui um exercício muito simples, que também este aqui, que é novo neste caso, ao fim e ao cabo, acabamos por ter que completar aqui, de acordo com aquilo que foi apresentado no vídeo sobre as etapas do ciclo de vida do animal, vamos escolher as melhores hipóteses. Vamos lá começar, portanto, vou começar por ler. O ciclo de vida é uma sequência de etapas que ocorrem em que fase? Vamos lá aqui escolher. Aqui temos hipóteses, as hipóteses são, então, vou repetir aqui a frase, está um bocadinho mais lento, peço desculpa. Portanto, o ciclo de vida é a sequência de etapas que ocorrem na vida de um ser vivo, desde que é concebido até produzir a sua própria descendência. É marcado por várias etapas, tais como o nascimento, que é identificado pela letra A, a partir, neste caso, de um ovo. A letra B, perdão, aqui não aparecem as hipóteses. O crescimento é identificado pela letra, obviamente ali pela letra C, que é até a idade adulta, e a reprodução da qual resultam os indivíduos. Peço desculpa, mas aqui o exercício acabou por não aparecer as várias hipóteses, e daí eu estar aqui também, fiquei aqui um bocadinho mais atrapalhada, mas peço desculpa por essa situação. Não sei o que é que aconteceu aqui com este exercício. Mas não faz mal. Portanto, vamos partir para o quê? Acabámos por ver a parte dos animais, agora vamos passar então para a parte humana. Vamos conhecer apenas aqui a parte do sistema reprodutor masculino e feminino, quais são os órgãos, os principais órgãos, aliás, os órgãos fazem parte do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino e quais as suas funções, está bem? Portanto, este vídeo é muito pequenino e depois já falamos e resumimos então as funções de cada um dos órgãos. O sistema reprodutor feminino é constituído pelas gónadas, os ovários, pelas vias genitais, as trompas de falópio, o útero e a vagina, e pelos órgãos genitais externos, que no conjunto formam a vulva. Seleciona as estruturas reprodutoras humanas e aprende as suas características e funções. Bem, como eu disse, era muito simples, muito rápido, e em vez de estarmos a ver subvídeos, vamos apenas fazer então aqui o resumo. E eu há pouco disse que era o sistema reprodutor masculino e até começámos pelo feminino. Pronto, o sistema, como vocês facilmente repararam. Portanto, vamos lá então ver aqui quais são os órgãos e as principais funções do sistema reprodutor feminino. Temos então os ovários. Os ovários são as glândulas sexuais responsáveis pela produção dos oócitos, aqui dizem com cerca de 5 cm, posicionadas junto às trompas de falópio. As trompas de falópio são canais com cerca de 14 cm que se estendem ou fazem a ligação dos ovários para o útero. O útero é então um órgão musculoso com cerca de 6,5 cm que comunica com as trompas de falópio e ou com a vagina. Aliás, não é e ou, é com a vagina. A vagina é o canal que se estende do colo do útero até à vulva. Ali não aparece a vulva, mas vocês no vídeo ficaram a entender que a vulva é então o órgão genital exterior. Vamos então agora passar para o sistema reprodutor masculino, também a mesma situação, um pequeno vídeo e depois passamos então a ver as funções do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é constituído pelas gónadas, os testículos, pelas vias genitais, os epidídimos, os canais deferentes e a uretra, pelos órgãos genitais externos, o escroto e o pênis, e pelas glândulas anexas, a vesícula seminal e a próstata. Seleciona as estruturas reprodutoras humanas e aprende as suas características e funções.
Portanto, mais uma vez, não vamos estar a clicar para ver subvídeos, vamos apenas fazer o resumo aqui apresentando este slide com os órgãos do sistema reprodutor masculino e as suas funções. Portanto, temos os testículos, que são as glândulas sexuais, que localizam-se no escroto e comunicam com os canais deferentes. Os canais deferentes, não são diferentes, está bem? Diferentes, ligam então os testículos à uretra. As vesículas seminais, como foi referenciado, são glândulas anexas e que ligam então os canais deferentes à uretra, estão ligados, aliás, que se ligam. A próstata também é uma glândula anexa, com o tamanho e a forma de uma castanha, que comunica com a uretra. O pénis é o órgão sexual externo que é atravessado pela uretra, portanto, a uretra atravessa então o pénis. Vamos, posto esta parte, o sistema reprodutor masculino e feminino, vamos agora falar um pouco sobre a fecundação, ou seja, como há pouco foi referido para os animais, que resulta da união da célula sexual masculina e feminina. Fiquem então atentos ao próximo vídeo para perceber um pouco este conceito que é a fecundação. A espécie humana reproduz-se sexuadamente, o que implica a ocorrência de um processo designado por fecundação. Explicar a fecundação é explicar um pouco de uma história, que é a história de todos nós. Esta tem início com o pleno funcionamento dos sistemas reprodutores, ou seja, com a produção de células sexuais. Femininas, os oócitos, e masculinas, os espermatozoides. Quando há uma relação sexual, são depositados na vagina da mulher milhões de espermatozoides. Estes são constituídos por cabeça, segmento intermédio e cauda, e é a cauda que lhes permite movimentarem-se ativamente para alcançarem o útero. Os que lá conseguem chegar continuam a viagem até às trompas de Falópio. No entanto, apenas numa das trompas, e se tiver ocorrido ovulação, existirá um oócito. Assim, se a mulher estiver no período fértil, rapidamente o oócito será rodeado por espermatozoides. Quando o espermatozoide consegue penetrar o oócito, a membrana deste torna-se impermeável a todos os restantes e ocorre a fusão das duas células sexuais, a fecundação. Dessa união, tem origem uma nova célula, o ovo ou zigoto, o ponto de partida para um novo indivíduo, para uma nova vida. Em suma, a fecundação é o processo de fusão do espermatozoide com o oócito que ocorre na trompa de Falópio e do qual resulta o ovo ou zigoto. Bom, com base então neste vídeo, percebemos, já tinha explicado aqui um bocadinho o que era a fecundação, fiz aqui o vídeo, fez aqui uma boa explicação do que é a fecundação, e então, resumindo apenas o que é a fecundação, é a união das duas células sexuais, uma masculina e outra feminina, o espermatozoide e o oócito, da qual vai resultar o ovo ou o zigoto, a primeira célula do novo ser. A partir deste ovo ou do zigoto, vai formar-se então um novo indivíduo. A seguir à fecundação, depois então de se formar o ovo ou o zigoto, isto acontece nas trompas de Falópio, esta união, depois vai acontecer um processo a seguir que é a nidação. E então a nidação é o quê? Basicamente é a implantação o ovo que vai começar a desenvolver-se e vai passar a chamar-se embrião, vai chegar ao estado de embrião e vai implantar-se no endométrio, na parede interna do útero. Então, cerca de uma semana após a fecundação, o embrião aloja-se na parede uterina, que apresenta um endométrio, que é a tal parede uterina, espesso e preparado. E é então este processo que é a nidação. A partir daqui, o novo ser, o bebê, que ainda está em estado de embrião, vai começar a desenvolver-se então durante aproximadamente 40 semanas, correspondente mais ou menos a 9 meses, como vocês sabem. Mais uma vez, definição, nidação, então é o quê? A implantação do embrião na parede uterina. Agora, depois, a partir deste momento, a mulher é considerada estar grávida. Então, a partir do momento que uma mulher fica grávida, há vários cuidados que deve ter durante a gravidez, durante estes 9 meses que acabámos aqui de referir. Então, que cuidados são esses? Ir ao médico regularmente, para ver se está tudo bem com ela e com o bebê, às consultas. Ter cuidado com a sua higiene oral. Deve beber água, falámos na última aula também do sistema urinário sobre esta questão. Praticar atividade física moderada. Realizar uma dieta saudável. E não beber álcool e não fumar. São estes os principais cuidados. Depois, quando o bebê nasce, há vários cuidados também que se devem ter durante a primeira infância, o que se deve ter com os bebés e com as crianças pequenas.
Nomeadamente, os cuidados, então, temos os cuidados de alimentação, nomeadamente a amamentação. Temos os cuidados de higiene, obviamente. O afeto, muito importante, tão importante como comer ou dormir, é dar afeto a um bebê. Temos a vigilância médica e a vacinação dos bebés. O transporte seguro, as cadeirinhas que se usam no carro e o vestuário adequado. Está a estação do ano, está frio, está quente, é preciso ter os bebés com o vestuário adequado. A partir daquela imagem do vestuário adequado, eu quero então partir dali daquela imagem, reparem em baixo, que estão 2 bebés, para partirmos para o tema, para o que vem agora a seguir, que é, se vocês olharem para aqueles 2 bebés e não tendo em consideração a roupa que usam, porque rosa, azul, branco são cores que qualquer um dos bebés, seja um menino ou uma menina, podem usar, como é que nós distinguiríamos aqueles bebés? Como é que nós sabemos qual é menino ou qual é menina? Conseguem distinguir? Obviamente que não. E não conseguem, então, distinguir porquê? Porque quando o ser humano nasce, à nascença, apenas as únicas diferenças externas que tem são os órgãos genitais, os órgãos sexuais externos. No caso dos rapazes, os rapazes têm um pénis e o escroto e as meninas têm vulva. Estas são as únicas características que distinguem rapazes de raparigas à nascença e por isso chamam-se a estes os caracteres sexuais primários. Durante o crescimento ainda, durante a infância, o corpo dos rapazes e das raparigas também continua a ser muito semelhante, não há grandes diferenças, além dos caracteres sexuais primários que marca então realmente aqui a diferença entre os dois. Depois a seguir passamos para a adolescência. Marta, queres continuar aqui? Sim. Pronto, é neste período da adolescência, então, que ocorrem diversas mudanças, entre elas mudanças de comportamento, atitudes, relações sociais e também em termos físicos. E surgem, então, em termos físicos, a situação de que tanto os rapazes como as raparigas vão adquirir características físicas que vão começar, então, a fazer uma distinção, que são considerados, então, os chamados os caracteres sexuais secundários. Aqui os caracteres sexuais secundários ocorrem ou poderão ocorrer entre os 12 e os 16 anos para os rapazes e entre os 10 e os 16 para as raparigas. Isto é um período muito grande porque não há uma idade fixa, ou seja, pode ser mais precoce como mais tardia. Portanto, esta é uma idade que pode variar. Portanto, não fiquem a achar que tem que ser aos 12. Não, não tem que ser aos 12 e não tem que ser aos 10. Caracteres sexuais secundários nos rapazes. A voz mais grossa, ombros mais largos, musculatura mais desenvolvida, pelos púbicos, pelos nas axilas, no peito, nas pernas e na face, e depois desenvolvimento dos órgãos sexuais. Nas raparigas vamos ter o desenvolvimento das mamas ou dos seios, também se utiliza e vocês ouvem, obviamente, muitas vezes nos manuais, ou leem nos manuais, os pelos púbicos também surgem e pelos nas axilas. Temos o alargamento das ancas e a primeira menstruação. Em relação, para manter a saúde do sistema reprodutor, está vencido assim um hábito e acaba por cá ser repetido para a saúde de todos os sistemas. Do sistema reprodutor também acaba por não ser aqui uma exceção, aqui com alguma outra situação. É ter uma alimentação cuidada, ter cuidados de higiene corporal, praticar exercício físico regularmente, ter um descanso adequado, evitar situações de stress e de ansiedade e, principalmente, manter ou ter um comportamento sexual responsável. Como a nossa aula está praticamente a terminar, eu se calhar iria passar, eu pedia então para não ficar, se não se importassem de tirar aí o ecrã e passava então aqui para a síntese, que é preferível passarmos à síntese para ficar com estes conceitos bem estruturados. Márcia, não sei se queres então fazer aqui a parte da síntese. Então vá, sintetizando aquilo que vimos nesta aula. Vimos então, existem 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Falta ali um A em assexuada, eu reparei agora, não sei se vocês repararam, falta um A também, assexuada. A reprodução sexuada é quando se formam novos descendentes a partir da união de 2 células sexuais diferentes. Na reprodução assexuada formam-se novos descendentes a partir de um único progenitor. Para a reprodução sexuada, a fecundação pode ser interna, quando ocorre no interior do corpo da fêmea, ou externa, quando ocorre no exterior. E depois temos aqui a constituição do sistema reprodutor feminino e masculino, os órgãos que a professora Marta há pouco explicou, a puberdade, o conjunto de transformações que ocorrem no início da adolescência, que preparam então o corpo para a função reprodutora, os cuidados a ter com o sistema reprodutor, que já são repetidos, acabamos por falar sempre quase dos mesmos, são muito semelhantes, a alimentação cuidada, o exercício físico regular e etc.
E agora vamos deixar-vos com um desafio, como é costume, até à próxima aula. Queres dizer o desafio aos Sim, nossos pode ser. alunos? É identificar e registar no teu caderno diário as alterações que tens notado no teu corpo relacionadas então com a puberdade. Esperemos que tenham gostado da aula e despedimos até à próxima aula. Fiquem bem. Adeus, até à próxima aula.